Fala galera, tudo bem? Tem uma frase que falam em relação ao Botafogo que diz mais ou menos o seguinte: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem outra frase que também pode ser aplicada ao que está acontecendo neste ano de 2023 ao Botafogo. É a frase que diz o seguinte: nem Freud explica aquilo que está acontecendo com o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Eu vou dizer para vocês nesse vídeo que sim, Freud explica e explica muito bem. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente. O que esse assunto, Marcos, tem a ver com espiritualidade? Tem muita coisa, porque a campanha do Botafogo, ela mexeu com o ânimo, com o estresse, com o emocional e até com a fé de muita gente. Então tem a ver sim, tem a ver com todo esse clima de estar dentro de um ambiente que é o ambiente do futebol, da torcida, e sim, é urgente que o Botafogo recupere a fé nele mesmo. Vem comigo nesse vídeo para a gente entender um pouquinho sobre como que Freud pode explicar para a gente por que o Botafogo está vivendo esse verdadeiro inferno astral na sua participação aí no Brasileirão 2023. Não deixa de se inscrever no canal, é totalmente de graça se inscrever no canal. É muito importante a sua participação, deixa o seu joinha, ou se você não gosta do Botafogo, deixa o seu dislike, não tem problema, mas faz um comentário. O comentário é importante porque faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e deve chegar a outras pessoas. Eu estou tentando gravar um pouco antes do jogo começar, sem saber ainda o resultado de hoje entre Palmeiras e Fluminense, já sabendo que o Flamengo fez 1-0 agora no Cuiabá e não sei qual é o resultado do Botafogo. Porém, eu ainda tenho esperança. O contexto é o seguinte: o Botafogo fez uma campanha brilhante no primeiro turno, ele teve uma vantagem enorme, chegou a colocar 13, 15 pontos de vantagem sobre os adversários. E sobre o segundo colocado, a gente brincava, botafoguense, dizendo: segue o líder, segue o líder, segue o líder. Essa dominância inicial do Botafogo, essas vitórias, esse momento de enlevo junto com a torcida cantando, a torcida gritando, a torcida cantando, a torcida participando, é surpreendente. Há muito tempo a gente não via isso acontecer com o Botafogo. E até os desafetos diziam: caramba, é o Botafogo. Porém, apesar dessa liderança que ele chegou a manter até a 27ª rodada, as coisas começaram a cair ladeira abaixo. Para vocês terem uma ideia, o Botafogo chegou a marca excepcional de 71% de aproveitamento em 27 rodadas. Tudo parecia dar certo nesse momento. E o que a gente pensa sobre isso? Por que de repente começou tudo a ir por água abaixo? Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte: a teoria do Freud sobre as pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, pode nos ajudar a entender. O que tudo isso então tem a ver com Freud? A teoria das pulsões, segundo o Freud, vou ler aqui para vocês, tanto as de vida quanto as de morte desempenham um papel significativo na formação da personalidade e podem influenciar vários aspectos da vida, incluindo o desempenho profissional. Guarde isso. A fase inicial da competição, então, reflete a pulsão de vida, onde a equipe estava motivada, determinada e buscando o gozo, a satisfação, a alegria, que era representado por vitórias. Então, a pulsão de vida é o encontro com a alegria, com o prazer. Isso é a pulsão de vida. Antes de continuar, eu quero falar para você duas coisas importantes. Primeiro, da alegria, do sonho, da paixão que eu reconquistei em ser botafoguense. Eu moro num prédio que tem varanda. E quando tinha aqueles resultados maravilhosos, aquelas vitórias assombrosas do Botafogo, eu saía pela varanda fora gritando: fogo, 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 fogo. Teve dia que eu fiquei até rouco. E mesmo sabendo que no prédio tem pouquíssimos botafoguenses que se expressavam, apenas um outro colega do prédio em frente, do bloco em frente, que ia para a janela também, e a gente celebrava junto ali: fogo, fogo, fogo. E isso tem a ver com a
busca da satisfação, da paixão. Isso é pulsão de vida. Mas eu quero dizer para você que houve momentos na minha vida em que eu me deparei com a pulsão de morte agindo na minha vida e me trazendo para um momento muito ruim, e eu vou explicar isso para você trazendo a analogia aí do futebol, tá? Então isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então nós tivemos um momento brilhante de pulsão de vida, mas como isso se transformou em pulsão de morte? Como chegou a este momento? Uma das primeiras coisas que a gente trata quando a gente vai falar sobre pulsão de morte é que a pulsão de morte ela se instala quando nós temos conflitos internos e que a gente não consegue resolver. Isso estou falando do ponto de vista do indivíduo. Essa é a chave para a gente dizer assim, olha, esse indivíduo aí, ele está passando por um momento de pulsão de morte. Por quê? Porque ele encara conflitos internos, ele não tem como resolver, não sabe como resolver, e aí sabe o que ele faz? Eu já passei por isso. Talvez você também já tenha passado por isso. Coloca aí nos comentários se você já passou por um momento assim. Você começa a se auto-sabotar. Esse foi o início da queda de desempenho do Botafogo. Quais conflitos internos podem ter afetado a performance do time? Visto que esses conflitos não resolvidos se manifestam em autossabotagem, quais conflitos podem ter acontecido que vieram a dar esse ar de derrota, de ir para a pulsão de morte, ir para o ocaso, para o escuro, ir para o ocaso, ir para aquela situação de total fragilidade, sem vitória, sem alegria, sem se sentir prazeroso, mas com tristeza, com abatimento. Quais os possíveis motivos de conflitos internos? Eu escutei muita coisa esses dias, li muita coisa. Por exemplo, uma que eu li é que o Lucas Perry, goleiro, se vendeu para alguém aí e ele entrega os resultados em troca de dinheiro. Gente, é uma bobagem muito grande. O Lucas Perry é um bom profissional, ele foi apanhado e envolvido nessa pulsão de morte que se abateu sobre todo o clube. E também falaram, eu vi na internet, sobre as casas de apostas e etc. Bom, deixa eu dizer algumas coisas que eu acho mais lógicas, mais pertinentes. Primeiro, a saída mal resolvida do Luiz Castro, o técnico que funcionava como uma espécie de pai para aqueles jogadores, uma espécie de mentor, uma espécie de líder. A saída dele foi muito mal resolvida, inclusive o John Textor tem culpa nisso. Ele poderia ter oferecido uma grana para o cara, ele poderia ter feito algum tipo de contraproposta, ter pedido para ele ficar até o final, etc. Depois veio o novo técnico, o Bruno Lage, que parecia não saber se comunicar com a equipe. Porém, tem um dado interessante aqui sobre o Bruno Lage, tá? Deixa eu falar para vocês. O Bruno Lage, mesmo com toda a sua controvérsia na direção do time, quando o time perdeu para o Flamengo, ele fez uma entrevista, deu uma entrevista onde ele colocou o cargo à disposição. Então veja bem, é uma pessoa que estava insegura, era uma pessoa que tinha um ego muito inflado e quando teve que lidar com determinadas coisas não soube, entregou o cargo, não foi aceito, continuou no clube e desgastou muito a relação. Isso é um ponto importante. Porém, o desempenho do Bruno Lage, pasmem vocês, ele teve 50% de desempenho. Se nós tivéssemos continuado com o Bruno Lage com 50% de desempenho, seríamos campeões com certeza, porque não seríamos alcançados por outras pessoas. Outra coisa também, outro conflito interno que pode ter afetado ao clube, aos jogadores, é uma torcida sempre desconfiada. A torcida sempre desconfiada, jogando sobre o time todas as suas dúvidas. Esse foi um ponto também muito ruim para o clube. Isso foi um ponto muito ruim para o Botafogo. Com certeza, esse comportamento da nossa desconfiada torcida afetou e promoveu conflitos internos dentro da equipe que afetaram o desempenho. E, por último, eu listo também, não sem
dar um devido desconto a isso, que a mídia hegemônica ela minou o estado mental da equipe com uma pauta constante de desvalorização dos feitos do Botafogo. Isso era constante. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma determinada emissora de esportes de letras vermelhas que o tempo todo massacrava o Botafogo, que dizia que não era isso tudo, etc. e tal. Então isso também pode ter promovido conflitos internos que acabaram por trazer esse perfil de autossabotagem. Some-se a isso o seguinte: quando você tem conflitos internos que você não consegue resolver, e para você resolver, você apela para a autossabotagem, sabe o que acontece? Para você não dizer que está se autossabotando, lá na teoria da pulsão de morte, pulsão de vida, o Freud explica isso, você elabora mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa emocionais para você dizer assim, não, eu não estou me auto-sabotando, eu não estou me autodestruindo, eu não estou me deixando levar por este momento. Um dos mecanismos de defesa que Freud lista como possíveis após esse momento de conflitos internos e autossabotagem é a projeção. E isso aconteceu no Botafogo. Passou a ser culpa de todos os árbitros, passou a ser culpa da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, passou a ser culpa da televisão, passou a ser culpa das casas de aposta, passou a ser culpa da esposa do jogador que tratou ele mal e ele ficou daquele jeito, passou a ser culpa de todo mundo queria encontrar um culpado pela queda de produção do time, pelo momento. Passou a ser culpa da Light, que não consertou o refletor que apagou naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um momento bem difícil para o Botafogo, sim, bem difícil. Um momento em que um conflito interno muito forte se estabeleceu e na volta para o resto do jogo, o restante do jogo, você via ali os jogadores meio perdidos, totalmente assim desorientados, fazendo um resto de partida que não teve nada a ver com a campanha maravilhosa do primeiro turno. Então, esses mecanismos de defesa, eles são uma contraposição desses conflitos internos que se alojam e que acabam levando a pessoa, ou no caso aqui a equipe, para a autossabotagem. Essa pulsão de morte que levou uma queda abrupta do rendimento, ela é explicada da seguinte maneira na teoria freudiana. É a tendência do organismo humano para a autodestruição ou o retorno a um estado inanimado. Estado inanimado, a pessoa não tem alegria, não tem prazer, não tem vida, não tem aquela coisa que viceja, aquela coisa que brilha. Então isso é a pulsão de morte, tendência de autodestruição ou retorno a um estado inanimado. O Botafogo tem um estado inanimado, antigo, que todo mundo fala que o Botafogo é o perdedor em quem ninguém acredita. Porém, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque o Botafogo tem uma história muito bonita, tem craques especiais, tem situações em que o Botafogo foi brilhante e brilhou no futebol, elevando o nome do futebol brasileiro às alturas. Então, isso tudo posto, quando você acaba, por causa da pulsão de morte, voltando para um estado em que você se encontra inanimado, em que você apela para a autodestruição, isso produz um estresse muito grande que afeta o desempenho e a saúde mental. Muita gente, inclusive imprensa estrangeira, escreveu que o Botafogo estava destruído emocionalmente, que o Botafogo estava com o psicológico dele totalmente destruído, derretido. Essa foi a expressão que eu encontrei em alguns jornais lá de fora. Deixa eu falar uma coisa para você. O estresse nem sempre significa que você está destruído emocionalmente. O estresse significa muitas vezes que você não soube lidar com a perda do gozo, a perda da satisfação, a perda da alegria, e agora você está enfrentando um momento de falta de alegria, de improdutividade, que pode ser caracterizada, sim, lá na psicanálise, pela morte de si mesmo. Porém, não é isso.
O Botafogo não se tornou um líquido derretido, não. O Botafogo enfrenta um momento de estresse que está afetando o seu desempenho. No momento que eu estou terminando de gravar esse vídeo, faltam então 2 jogos. E nesses 2 jogos, o time se encontra dentro de um poço de estresse, mas não de fragilidade mental. E eu dou um exemplo. O Tiquinho Soares, tão criticado por ter perdido aquele pênalti contra o Palmeiras, no último jogo contra o Curitiba, tomou a bola nas mãos, foi lá com coragem e bateu o pênalti e fez o gol. Infelizmente, teve um apagão geral ali depois e o Curitiba empatou. Então, esse estresse que afeta o desempenho, lógico que afetou o desempenho do Botafogo. E é dessa maneira que o Botafogo está dentro dessa pulsão de morte. O Botafogo começou com a pulsão de vida, com o resultado, com a alegria, porém vieram os conflitos, esses conflitos não foram resolvidos. Dentro desses conflitos que não foram resolvidos veio a autossabotagem. A autossabotagem, para ser ocultada, criou mecanismos de projeção no outro, projeção em outras coisas e produziu um estresse muito grande, porque eu preciso continuar mantendo essa projeção para fora e não olhar para dentro. Por exemplo, não olhar que o seu querido John Textor, sim, o querido, ele é querido. Eu tirei foto com ele no Maracanã, no Botafogo Fluminense, do ano passado. O querido John Textor, ele não contratou ninguém na janela para se formar um plantel de base, para termos substitutos à altura. Então, isso tudo produziu muito estresse e a gente não sabe em que posição o nosso Botafogo terminará. Eu quero terminar essa crônica rápida aqui falando 2 coisas para vocês. Primeiro, eu gravei um outro vídeo, estava muito mais completo, só que deu um problema na gravação e eu não consegui salvar. E eu corri para salvar, fiquei a manhã inteira tentando salvar. E aí agora já começou o jogo do Flamengo, eu comecei esse outro vídeo. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, eu queria ler o texto do André Rizek, comentarista da Globo, sobre os filhos dele que se tornaram botafoguenses. É o Pedro e o João, de 2 anos e 7 meses, se tornaram botafoguenses. Ele publicou isso nas redes sociais e viralizou mais de 7.000 curtidas. E ele escreveu o seguinte: meus filhos de 2 anos e 7 meses, por alguma razão que desconhecemos, decidiram ser Botafogo. Principalmente o Pedro, que desenvolveu verdadeira fixação. Pergunta todos os dias se tem jogo. E muitos me perguntam, você vai deixar? Bom, venho de uma família de corintianos que viveu a dor da fila de 23 anos. Os tempos do faz-me rir, Corinthians, como os rivais chamavam o clube. Aprendi desde cedo que ganhar campeonatos é muito bom, mas que o futebol é muito mais que isso. O futebol é sobre sonhos, pertencimento, esperança. Ser torcedor é se apaixonar cegamente, sem o compromisso da recompensa e retribuição. Todos os times grandes do Brasil têm história para contar sobre isso. E o Botafogo terá mais uma. Meus filhos talvez não tenham sido escolhidos, mas condenados ao Botafogo. O que gostaria de dizer a eles é: vão até o fim. Vocês torcem pelo time que, junto com o Santos, fez do Brasil o país do futebol. Não abaixem a cabeça para ninguém. Viva a memória de Mané Garrincha, eu estou incluindo essa frase. Então, esse texto sobre pertencimento, sobre paixão, é a verdade sobre torcer pelo Botafogo. Mesmo que nesse momento o Botafogo esteja dentro de uma pulsão de morte, ladeira abaixo, e talvez não seja campeão. Porém, como bom botafoguense que se orgulha de pertencer a esse clube, de ter tido um pai tão apaixonado que o meu pai deixava o trabalho para assistir treino do Botafogo em Caio Martins. Em memória do seu Edson,
em memória de Mané Garrincha, em memória de tantos outros, eu quero dizer para você, botafoguense, vamos até o fim. Vamos juntos até o fim e não vamos baixar a cabeça para ninguém. Faltam 2 jogos. Eu acredito. Pode não acontecer, mas seguirei acreditando. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu te peço um joinha, ou se você não gostou, pode dar um dislike, não tem problema, mas não deixe de curtir. Conheça o resto do canal aí onde eu falo sobre outros temas, sobre outros assuntos, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!